O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Quais as causas da obesidade? Como evitá-la? Há uma faixa etária de predominância da obesidade entre homens e mulheres? Para dar conta desse e de outros temas, temos no dia de hoje Júlia Carraro, que é nutricionista, tem mestrado e doutorado em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, além de ter feito um doutorado sanduíche em Fisiologia e Alimentação e Nutrição na Universidade de Navarra, na Espanha. Júlia é professora substituta da Escola de Nutrição aqui da UFOP. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente está começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você ouve agora Mãos à Obra. Recentemente, as lâmpadas LED ganharam espaço nos supermercados em todo o Brasil. Tais lâmpadas são utilizadas desde 1963 na cor vermelha, em aparelhos de rádio e televisores para indicar que o aparelho está desligado. Esse tipo de lâmpada chega a durar aproximadamente 50 mil horas, possui baixo custo de manutenção, é mais eficiente que uma lâmpada tradicional e pode reduzir a conta de luz em até 90%. Além disso, ela pode ser descartada no lixo comum sem riscos de contaminação. Apesar do custo um pouco elevado, hoje elas são consideradas a melhor opção para uma iluminação eficiente e de baixo custo. Acabamos de apresentar Mãos à Obra, programa de educação tutorial PET Engenharia Civil. Orientação, professor Geraldo Donizete de Paula. Apresentação, Nayara Maciel Rosa. Júlia, obrigado pela tua presença. Para quem me conhece vai achar que esse tema foi escolhido para mim, né? Porque eu sou obeso, não por vontade própria, mas por vontade da minha barriga, diria eu. Mas tirando o lado da brincadeira, obrigado pela tua presença aqui. Em linhas gerais, até porque esse assunto obviamente me interessa bastante, quais as causas da obesidade? O que provoca a obesidade? Tem a parte genética? É somente a parte alimentar? São coisas somadas? Como é que isso funciona? Obrigado mais uma vez. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite para estar aqui. Realmente ninguém é obeso por vontade própria, né? Acho que todo mundo tem essa ânsia e hoje, né, cada dia mais a gente vê isso, a busca por tentar ter um corpo perfeito, não só aliado à saúde, mas também por questão de estética. E em questão das causas, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, como você mesmo já me perguntou aí, direcionando, né? Não adianta a gente colocar a culpa só nas calorias, ou colocar a culpa só na genética, meu metabolismo é lento, então por isso que eu sou obeso. Não, na verdade é um conjunto de fatores que associados predispõem o indivíduo a ter mais risco de desenvolver obesidade ou não. Então, assim, ela tem a origem sim alimentar, e aí é aquela questão clichê que todo mundo sabe, né? Se eu como mais do que eu gasto, eu vou ganhar peso. Mas também tem todo um fator ambiental, genético, que interfere, né, em outros âmbitos. Então, por exemplo, na questão da genética, hoje em dia a gente já sabe que não é só um gene também que predispõe o indivíduo à obesidade. Existem pouquíssimas causas de obesidade que são chamadas monogênicas, ou seja, tem apenas um gene que, se alterado, determina que o indivíduo vai ser obeso. Nesses casos, são obesidades mais severas, mas em todos os casos já se sabe onde tratar. Já se sabe em que intervir. No entanto, a maioria dos indivíduos obesos e que tem essa predisposição genética ocorre em função da alteração de diversos genes que atuam conjuntamente, cada um com um percentualzinho pequeno, mas já aumentando no total isso aquele risco. Isso em termos, conforme você está dizendo, em termos genéticos. Em termos ou seja, genéticos, claro. O sujeito, ele quando nasce, ele já carrega aquilo e aí eu sinto muito, né? Quer dizer, mais ou menos, porque assim, eu posso ter a genética e não desenvolver porque a minha condição ambiental foi favorável. Ah, tá, agora eu estou entendendo. Quer dizer, você carrega os genes, porém, quando você fala em questão ambiental, envolve, obviamente, a questão alimentar, atividade envolve física, tudo isso. Um ecossistema
integrado naquele teu organismo e que pode disparar ou não um gatilho ali que já estava em tese preparado. Exatamente, você não carrega aquele fardo de assim, se eu tenho essa carga genética eu vou ser obeso. Não, eu tenho uma predisposição muito maior e eu tenho que me cuidar mais do que outros indivíduos. Mas tanto existe aquele que não tem a predisposição e que se torna obeso, como tem aquele que tem a predisposição e não se torna. Porque existe toda essa interação de fatores aí genéticos e ambientais. Eu acho que no meu caso existem todos os fatores. Mas enfim, mas vamos... Não, porque eu me lembro desde que de criança sempre fui meio gordinho, né? Agora, admito que durante um tempo na minha infância e início da adolescência, até fazia exercício, bicicleta e natação, sempre gostei muito. E quando chegou o final da adolescência, eu parei literalmente de fazer essas duas coisas. O que é óbvio, contribuiu muito para que a coisa degringolasse. Então aí cairia nisso, quer dizer, eu posso ter a genética, minha mãe é gordinha, meu pai foi até magro quando jovem, que a gente tem fotos dele, mas depois ele acabou engordando um pouco. Mas minha mãe não, minha mãe era gordinha, os meus avós, pais dela eram gordinhos e tal. Quer dizer, então eu já carregava essa genética. Todavia, pelo que você está falando, ao longo da minha infância e adolescência, inconscientemente eu até combati, e depois eu deixei o barco correr e aí a vida deu conta da pior maneira possível. Pelo que eu estou entendendo, foi o que aconteceu comigo. Exatamente, é esse conjunto que vai interagindo. Inclusive, nem para só por aí. Tem medicamentos também que predispõem mais o indivíduo a ganhar peso, e às vezes o indivíduo ele tem que fazer um tratamento medicamentoso por um período prolongado da vida, e aquilo determina um ganho de peso muito alto. Questões hormonais também interferem, então, por exemplo, o estresse, né, com o aumento dos hormônios que são desenvolvidos pelo estresse também predispõe ao ganho de peso, e isso, se não tratado em curto prazo, né, vai acumulando com esses outros fatores e levando o indivíduo a ganhar um peso assim, constante, né? Então todo esse contexto aí. Mas aí que tá, mas existe o simples fato, vou pensar no caso desse sujeito, por hora eu queria trabalhar com isso, com esse tema, do sujeito que tem essa carga genética, ele simplesmente, ele fazendo exercícios físicos, por exemplo, ele combateria, ou, por favor, lógico, eu estou descartando aí a parte do medicamento, que por um azar, alguma doença que ele sofresse, eu estou descartando isso. Estou pensando que ele tem uma alimentação relativamente normal, mas tem uma genética que propensa a isso, a obesidade, então aquilo que o metabolismo em outras pessoas daria conta muito mais rapidamente, o dele não dá, então ele acaba acumulando gordura, né? E nesse caso, só o exercício basta ou não? Então, essa é uma questão muito... Por tudo que você já estudou, por tudo que você lê. Essa é uma questão muito complicada, porque a gente, hoje em dia, trabalha nesse sentido, de que se eu quero combater a obesidade, eu vou diminuir a ingestão calórica e aumentar o gasto do indivíduo, estimulando a atividade física. E com isso eu estaria promovendo aí um balanço energético, ou seja, a quantidade de calorias, né, negativa, ou seja, estou gastando mais do que consumindo e consequentemente vou perder peso. Hoje em dia se trabalha nessa linha, que é sim o básico do tratamento da obesidade. No entanto, os estudos mais recentes, eles têm mostrado o seguinte, justamente nessa questão genética que eu comentei, que existem vários genes que atuam conjuntamente, hoje já se sabe que cada indivíduo responde de maneira diferente a diferentes fatores. Então, tem aquele indivíduo que ele responde melhor à atividade física, tem aquele indivíduo que responde melhor a uma alteração na quantidade de carboidratos ou na quantidade de gordura. Então, o que se espera da nutrição ao passar de alguns anos, porque hoje em dia isso ainda está muito limitado, é que a gente consiga fazer testes genéticos para saber qual é a sua carga genética e a que você responde melhor. E a gente vai estar tratando de uma nutrição e de uma atividade física personalizada, ou seja, fazer exatamente o que aquele indivíduo responde. Porque a gente sabe hoje em dia que por mais que as pessoas façam dieta, é uma máxima que a gente vem vendo aí, né, na televisão. Nunca se viu tanta gente fazendo dieta e tanta gente obesa ao mesmo tempo. Que seria um paradoxo. É um paradoxo, aliás, né? Era uma pergunta que eu já ia até fazer a você, não agora, mas mais à frente. É exatamente essa contradição, né? A tal ponto da obesidade hoje ser tratada como uma doença mesmo, né? Sim, e é como uma epidemia. Exato. Agora, engraçado, você está falando engraçado, né? Só uma força de expressão, mas na verdade é trágico. Você está falando isso a respeito da forma como a nutrição, ela vê o problema da obesidade e ver de uma forma que você tenta
particularizar até o tratamento, dado que as reações de cada organismo seriam tão diversas que você não pode tentar estandartizar, né? Criar um padrão e pronto, vamos aplicar, que aí você vai criar um desastre. Ao mesmo tempo, né? Por isso que eu digo que é trágica a situação. Ao mesmo tempo que o tratamento é particularizado, o objeto em si, que é a obesidade, é generalizado. Sim. Quer dizer, então é um paradoxo aí, né, que em termos de... se a coisa é generalizada, então não existe então uma causa comum. O que você está dizendo é que a nutrição responde, não tem. Não apesar de ser generalizado, quer dizer, então é trágico isso, né, quer dizer, porque deve enlouquecer todo nutricionista. No final das contas. Não, o sonho de todo mundo é achar a cura da obesidade, o que realmente vai tratar isso. Mas quanto mais se estuda, mais fatores vão se descobrindo a respeito da obesidade. Então vai ficando cada vez uma teia mais complexa de você cercar, né? Porque não adianta eu cercar só as calorias. Às vezes a gente vê pessoas que consomem, por exemplo, 1.200 calorias por dia, e eu vou ressaltar aqui que 1.200 é pouco, né? Para a maioria das pessoas, dos indivíduos adultos, assim, 1.200 geralmente é pouco. A pessoa consome pouco ao longo do dia e ela continua mantendo seu peso alto. Então, mas então não dá para entender, porque ela está fazendo a dieta, ela está seguindo direitinho, por que ela não está perdendo peso? Então, assim, essa vai muito mais além do que a gente, né, pensa só em termos de caloria, de gasto, de atividade física. Tem diversos outros fatores que é o que a nutrição tem tentado buscar, tentar aproximar ao máximo, né, para poder particularizar exatamente por isso, porque cada indivíduo responde de uma maneira diferente. Uhum. Não, e essa sua frase, né, quanto essa situação atual que você falou agora há pouco, né, nunca se viu tanta gente fazendo dieta e ginástica, nunca se viu tanto obeso. Uhum. Quer dizer, realmente tem alguma coisa errada aqui, muito né? Errado. Tem muito errado. E até mesmo aqui em Ouro Preto eu ainda não vi isso, mas eu sou do Rio de Janeiro, eu moro, na verdade, em Niterói, é uma cidade ali do Grande Rio, e isso já tem nos ônibus, né? Aquelas cadeiras para idosos, gestantes e tal, já inclui lá o desenhozinho do sujeito gordo, né? Para obeso também. E aí eu já já virei minoria, quer dizer, já tô nos portadores de necessidades aqui. Quer dizer, então... O pior que nem é minoria, né? Exato, não, mas é minoria no sentido assim, aí pensando no sentido político, né? Uhum. Quer dizer, daquele que tem o poder. O poder tecnicamente está na mão dos magros, isso aí eu não tenho dúvida. Agora, por isso, mesmo que o percentual seja grande. Bom, mas vamos voltar aqui para a questão. Isso a gente falou do sujeito que tem uma carga genética que, lamentavelmente, tem toda ali uma série de gatilhos preparados, só falta o meio ambiente chegar e apertar o botão. Exatamente. Né, o ecossistema dele, o meio que ele vai viver. Agora vamos pensar no outro caso, aquele sujeito que não tem, em tese, essa carga genética. Aí é só uma alimentação ruim mesmo que faz ele se transformar num obeso? Ou tem outros fatores também? Se o indivíduo ele não tem essa carga genética, se ele não ganhou peso em função de uma alteração hormonal ou em função de uma alteração medicamentosa, outras alterações, provavelmente a causa é alimentar. E a gente sabe que grande parte da obesidade tem mesmo um fator alimentar. No entanto, quando a gente fala genético, a gente dá a impressão assim, que você disse, se não tem o genético. Esse não ter o genético é muito complicado, porque dá a impressão que uma minoria é que tem o fator genético e o resto é só alimentar realmente. Mas, na verdade, esse fator genético, como eu disse, como ele tem vários pontinhos, vários genes que se interagem, quase todo mundo tem um pouquinho que predispõe. Claro. Né? A soma disso é maior ou menor para cada indivíduo. Mas todo mundo tem alguma alteraçãozinha pequena que vai somando ao cotidiano. Mas sim, nesses indivíduos que vamos dizer, minha família é toda magra, eu não tive nenhum fator desencadeante, provavelmente é de desbalanço energético mesmo. Essa pessoa consome mais e gasta menos. Tem uma curiosidade, Júlia, que é o seguinte... A respeito, eu já entrevistei aqui, bom, todo mundo que ouve o programa sabe, eu sou historiador e cientista político, quer dizer, a área da saúde realmente é uma área que eu tenho curiosidade, mas não é de formação, eu conheço muito mais de ouvir falar do que qualquer outra coisa. Eu já entrevistei várias pessoas aqui da área da saúde e já ouvi histórias do tipo, por exemplo, teve uma entrevista sobre problemas do coração e aí era até um professor que estava aqui por um acaso, ele falou, por exemplo, a população negra tende a ter hipertensão.
Sim. Tá? Isso é uma questão genética, não tem jeito. O outro dizia, não, tal doença tende a aparecer em tal lugar, como eu já li, por exemplo. Aí é o contrário, pelo menos até onde eu li e ouvi falar, acredita-se a questão alimentar mesmo, a população da Itália, por exemplo, da chamada dieta mediterrânea. Sim. E tal, aquela coisa toda. Essa questão, voltando aí, misturando um pouquinho da questão genética e tal, isso também, eu não sei se existem estudos nesse sentido, de ligar a populações, como o caso da hipertensão, eu posso ligar ao negro e tal. Existe esse tipo de estudo? Por favor, aí é curiosidade minha. Não, entendi. De fato, assim, para diversas doenças a gente sabe que certas populações têm uma tendência maior. No entanto, assim, que eu conheça, né, do meu conhecimento, a obesidade ela está amplamente distribuída em todos os estratos. É bem democrática. Bem democrática, independente de raça, de faixa etária. Então, ela acaba cometendo assim, os diversos estratos, independente da localização geográfica. Em escala mundial, né? Em escala mundial. Igual você disse da dieta mediterrânea. Sim, isso é um fato que a população mediterrânea, ela apresenta não só menor prevalência de obesidade, mas também de doenças cardiovasculares, de outras doenças. Mas aí não necessariamente por uma questão genética, mas mais por uma questão alimentar. Que hoje em dia você sabe que esse padrão alimentar mediterrâneo ele é muito benéfico. Então, também é uma coisa que é interessante a gente ressaltar, que não é igual a gente pensa, Mediterrâneo é azeite, então deixa eu aumentar o meu consumo de azeite porque eu vou melhorar também. Mas não é só o azeite. O cara entope de azeite uma carne de porco, uma capa não de adianta, gordura. Né? Não então, é o padrão alimentar de uma maneira geral. Os indivíduos da região mediterrânea, eles não só comem mais azeite, como eles comem mais frutos do mar, eles tomam mais vinho, e então comem mais vegetais, mais frutos. Então, é um contexto alimentar que favorece. Você citou uma coisa que me é absolutamente cara. O vinho, então, é uma coisa... Porque ele é altamente calórico, né? A questão do vinho é o seguinte, não sei se alguém já comentou. Aquela história de uma taça por dia. Só. Exatamente. É a questão do paradoxo francês. Não sei se alguém já comentou aqui em relação à doença cardiovascular. O francês, ele come muito queijo amarelo, geralmente, né? Que, ou seja, tem muita gordura. E ele não tem tanta doença cardiovascular. Mas porque ele também toma sua taça de vinho ali em doses moderadas, geralmente todos os dias. Isso é chamado de paradoxo francês, porque embora tenha um consumo alto de gordura saturada, não apresentam as doenças cardiovasculares. Então não existe aquela lógica, tomar uma taça por dia faz bem. Eu tomo 4, então eu seria eu viveria eternamente, não. Não. A questão do álcool, em geral, independente de ser o vinho ou a cerveja, o vinho ele tem mais benefícios por causa dos componentes que formam o seu pigmento, aquela cor do vinho, aquela cor da uva, esses pigmentos, dele. Eles têm uma ação antioxidante, ou seja, protege o organismo contra radicais livres, que é um benefício adicional. Mas em termos de álcool, pensando assim, quantidades moderadas de álcool, e eu tenho até medo de falar isso, porque as pessoas podem interpretar de maneira errada, mas quantidades moderadas, geralmente aí 1 dose por dia, ele tem um efeito protetor. Ele tem esse efeito aí de diminuir a pressão arterial, aumentar o colesterol, que é vulgarmente chamado de colesterol bom, né, o HDL, mas 1 dose por dia. Agora, passou disso, o álcool ele já começa a aumentar a pressão arterial, tem a questão do excesso de calorias, né? Então pode vir aumentar triglicerídeos, aumentar o ganho de peso mesmo em si. Então, é aquela dose moderada. E também não adianta pensar assim, já que eu não tomei a dose de hoje, no final de semana eu posso tomar 7. Não. Ela não é cumulativa. A compensação universal não existe? Não existe. Não, tá certo. Não, porque as pessoas até agora, tirando lá da brincadeira, só para fazer uma rápida comparação. A cerveja, em média, tem de 4,5 a 5 graus de teor alcoólico. O vinho, nos bons tempos, era 11 graus. Hoje em dia tem vinho de 14 graus de teor alcoólico, que já é ruim isso. Tanto que tem vinhos que você abre assim, você sente o primeiro cheiro, o primeiro buquê do vinho que aparece é o do álcool. É uma coisa louca, né? Quer dizer, não deveria ser, né? E para não citar o caso, vodka vai a 30 graus e a cachaça vai a 40. Que é 42. Então, o problema é esse. Quer dizer, mesmo pegando o mais inocente aí, que é o vinho, nós estamos falando de 14 graus de teor alcoólico. Exatamente. Quer dizer, a caloria, cada grama de álcool corresponde a 7 calorias. Ou seja, a gente tem tanta preocupação
preocupação com carboidrato tem 4, o álcool tem muito mais do que o carboidrato, tem quase o dobro. Meu Deus. Mas a questão da dose é justamente essa. O tamanho da dose varia conforme o teor alcoólico da bebida, né? Para efeito psicológico, uma taça maior não resolve. Não. Tem que ser uma taça padrão mesmo. Continua padronizado. Então, a dose de cerveja pode ser uma lata, enquanto a dose de cachaça é realmente o copinho pequenininho. Sim. Né? Então, o volume ele vai variar conforme o teor alcoólico da bebida. Com certeza. E a respeito, já que a gente citou a dieta mediterrânea, nós estamos em Minas Gerais. E a culinária, a gastronomia mineira, ela tende a ser altamente calórica. Você, como nutricionista, não sei, também é curiosidade, existem estudos sobre isso aqui? Sobre essa dieta mineira? Pelo menos a tradicional, né? Que envolve uma costelinha de porco, envolve aquelas coisas desagradabilíssimas, né? Olha, eu não conheço estudo direcionado ao padrão alimentar mineiro. O que se tem são estudos a respeito do excesso de consumo de gordura saturada, isso aí já está bem trabalhado, mas não especificamente na população de Minas, né? Isso de uma maneira geral. E a população mineira, por essa tradição, né, da costelinha, de cozinhar com a banha de porco, a gente tem realmente esse consumo de gordura saturada aumentado. O que tem aí diversos estudos trazendo os efeitos negativos do consumo dessa gordura. Mas que eu conheça particularmente... Não, porque eu fico sempre pensando, né? Aí, por favor, eu estou voando alto aqui, provavelmente vou falar muita bobagem. Porque se você olhar a história da humanidade, né? Ora, na história da humanidade você vai ter 99% desse tempo, em termos de comida, né? As coisas sendo cozidas com gordura de porco, com banha, né? Essas coisas todas. E quando começaram a utilizar um material mais sintético, é que parece que o problema apareceu de forma estratosférica. Ou também, por outro lado, que eu me lembro, até cheguei a conversar com um médico aqui uma vez, que eu falei, olha, também ao longo também da história da humanidade, a expectativa de vida gerou em torno de 30 anos, 40. Exatamente. E aí, porque também melhoramos em vários aspectos a saúde pública, essas coisas todas, a expectativa pulou para 70 e a pergunta era, e eu me lembro de ter feito essa pergunta ao médico, será que o nosso organismo foi preparado para viver 70 anos, 80 anos? Quer dizer, isso também tem um custo, né? Quer dizer, você passa aí, o ser humano existe há 6 milhões de anos aproximadamente na Terra, no planeta Terra, e aí 5.990.000, você vive 30 anos, né? Aí chega um belo dia, você passa a viver 70. Então, eu fico me perguntando isso. E aí, aproveitando que a gente está encerrando o primeiro bloco, uma pergunta, uma resposta. Essa questão da idade também contribui de alguma forma, ou seja, a pessoa existe uma idade que a obesidade ela apareça mais? Pensando aqui em estudos do Brasil, né? Isso, Brasil. A gente tem que as maiores prevalências estão na fase adulta, realmente, acima dos 30 anos até os 60, mais ou menos. Tá. No entanto, o que tem se visto é o aumento em todas as faixas etárias, inclusive na infância, por exemplo. Então, assim, em termos de excesso de peso, não necessariamente obesidade, né? Porque a obesidade a gente vai tratar isso dessas faixas no próximo bloco, com certeza. Então, a gente tem aí na população geral, no Brasil, uma faixa de 50% da população com excesso de peso e, por exemplo, na infância a gente tem aí 30%. Então, assim, já está chegando próximo aos valores da população adulta, mesmo na população infantil, que há certo tempo a gente preocupava mais com a perda de peso, né, com o déficit nutricional, do que com o excesso. E hoje em dia a gente tem visto que a prevalência ela tem aumentado muito de excesso de peso mesmo na infância. Por exemplo, em relação a idosos, o idoso ele tem tanto um lado que ele que permite com que ele ganhe mais peso, porque ele tem uma redução do seu metabolismo, mas por outro lado ele tende a ter uma perda muito grande de massa magra. Então, assim, a gente tanto vê aquele idoso que ele tá ali magrinho e tal, porque ele passou por esse processo de perda de massa magra, quanto tem aquele idoso que ele predispõe mais ao acúmulo de peso. Então a gente acaba tendo essas duas questões, e as duas questões, né, tanto o déficit quanto o excesso, eles são prejudiciais para essa população, para todas, mas para eles em especial. Então, assim, hoje em dia é difícil de falar que tem uma faixa etária que é realmente uma população que seja de mais risco, né? A gente tem essa prevalência maior nos adultos, no entanto, ela está distribuída por todas as faixas etárias. Por isso a ideia até de epidemia mesmo, né? Exatamente. Não, eu fico pensando, pegando os dois extremos aí, da criança e do idoso, né? A criança está em formação.
Então, óbvio que, quer dizer, qualquer problema ali no seu organismo pode parar no restante da sua vida. Né? Exatamente. Isso é e uma é coisa justamente grave, essa né? a preocupação da obesidade infantil, porque a gente sabe que a obesidade ela leva a diversas doenças. E aí, quando a obesidade ela é desenvolvida na vida adulta, vamos dizer assim, que esse indivíduo ele tem menos tempo para desenvolver as doenças que vão vir em função da obesidade. No entanto, a obesidade infantil, olha o tempo de vida que essa criança vai ter para desenvolver essas doenças, e essas doenças vão parecer cada vez mais precoces. Porque o fator de risco principal, que seria a obesidade, está aparecendo cada vez mais cedo nessa população. Entendo. Júlio, o papo tá bom demais, entendeu? Só que, tanto que, lamentavelmente, o primeiro bloco já tá chegando ao fim, mas a gente ainda tem mais o que conversar. Bom, para quem pegou o nosso programa pelo meio, nós estamos conversando com Júlia Carraro, que é nutricionista, tem mestrado e doutorado em Ciência da Nutrição pela Federal de Viçosa, é professora aqui substituta da Escola de Nutrição da UFOP. O nosso programa, sempre lembrando, tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Goldeirinha, a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a um minutinho a gente está de volta com esse papo fantástico sobre obesidade. É um minuto só, rapidinho, gente. E agora, uma dica para a sua saúde. Atenção! Para as crianças menores de 6 meses de idade, a diarreia, as doenças respiratórias e as infecções podem ser agravadas com a falta de vitamina A no organismo. O melhor remédio neste caso é de graça e faz uma grande diferença na alimentação da criança: o leite materno. Mãe, cuide da saúde do seu filho. Ofereça o leite do seu peito. Saúde. É melhor prevenir do que remediar. Uma campanha Unicef e Ministério da Saúde. Apoio: Programa de Educação Tutorial PET Nutrição, UFOP. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Júlia Carraro, que é nutricionista, tem mestrado e doutorado em Ciência da Nutrição pela Federal de Viçosa, fez doutorado sanduíche em Fisiologia, Alimentação e Nutrição pela Universidade de Navarra, na Espanha, e é professora substituta aqui da Escola de Nutrição da UFOP. Ô Júlia, a gente conversou um bocado de coisa já no primeiro bloco e no final do primeiro bloco já estávamos com mais ou menos com um gancho para começarmos essa segunda etapa da entrevista, que é essas faixas, que diz respeito a essas faixas, que o sujeito tem o peso ideal, ou então está desnutrido, peso ideal, sobrepeso, obeso, obesidade mórbida. Como é que isso funciona? Explica, por favor, até para eu saber se eu vou terminar esse programa chorando ou com alguma paz. Entende? O pior de tudo é que não tenho tantas boas notícias assim. Então acho que eu vou começar a chorar agora. Mas vamos porque lá. é o seguinte, hoje em dia, a forma padrão que a gente tem de categorizar os indivíduos, né, em termos de estado nutricional, o método mais utilizado é o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é amplamente difundido na mídia. A maioria das pessoas sabem calcular seu IMC, né, que você divide o seu peso pela sua altura ao quadrado. Então, com isso, você gera um valor, né, e esse valor ele é categorizado em faixas. É claro que esse valor ele tem pontos de corte diferentes para diferentes faixas etárias. Mas, tratando, por exemplo, da população adulta, se o indivíduo tiver acima de 25 de IMC, ele é considerado com sobrepeso, ou seja, eu estou com peso acima, mas eu ainda não sou considerado obeso. E se for acima de 30, já é considerado obesidade. De novo, eu pego minha altura, multiplico pelo meu peso. Não, eu pego o peso e divido pela minha altura ao quadrado. Peso divido pela altura e eleva ao quadrado. Isso, a altura vezes ela mesma, né? E aí o peso dividido por esse valor. Ah, tá. Agora entendeu? que eu entendi.
Então eu encontro esse valor que, se for acima de 25 é sobrepeso, se for acima de 30 é considerado obesidade. E aí, quanto maior, vão se classificando em diferentes graus de obesidade, né? Obesidade grau 1, 2, 3, quanto maior, mais severa a obesidade. Antigamente se chamava de obesidade mórbida, hoje em dia já não se usa mais esse termo, né? Então é classificado como grau 1, grau 2, grau 3. É porque tem uma conotação mais pejorativa, né? Entendi. Então, hoje em dia é chamado de grau 1, 2 e 3, conforme o IMC vai aumentando. Então, no entanto, aí a notícia ruim, né? Essa é a forma padrão da gente classificar os indivíduos quanto ao seu estado nutricional. Mas o IMC, ele é muito falho em certos pontos, porque o indivíduo ele pode ter o peso alto, mas não porque ele é obeso, ele pode ser um atleta de ponta que tem muita massa magra, e isso não é um fator de risco para doenças, por exemplo, cardiovasculares, as doenças que estão associadas à obesidade. Então, às vezes, o indivíduo ele tem lá um IMC de 27, que seria considerado sobrepeso, mas, na verdade, ele tem muita massa magra, e o IMC ele não permite fazer essa distinção, porque ele está falando peso total. Então, eu não sei se esse indivíduo ele é musculoso ou se ele tem realmente muito depósito de gordura, que seria o que é realmente prejudicial. Então, hoje em dia, já tem se falado em obesidade em termos de percentual de gordura. E aí, nesse caso, às vezes, indivíduos que têm o IMC normal, eles podem ser considerados obesos, porque eles são aqueles falsos magros, né? Eles são magros, mas eles têm um percentual de gordura tão alto que já predispõe a algum risco cardiovascular, tanto como a obesidade. E aí eu sinto te dizer que até esse momento você estava me contando aqui, né, que da sua preocupação com o peso, eu teoricamente sou eutrófica, né, que é considerado um indivíduo que está na sua faixa normal de IMC, mas eu tenho um percentual de gordura alto que me classifica aí também como obeso. Então a gente está no mesmo barco. Não, de repente eu é que tenho massa magra a dar com pau aqui, quer dizer, pode ser minha esperança é essa, de repente é só massa magra que eu tenho na barriga aqui. Claro que não. Mas enfim, então isso agora voltando a conversar seriamente, é interessante isso, porque não é só você chegar a fazer essa conta, chega a um índice e aí começa a chorar, ou ao contrário, começa a dar pulos de alegria. Não, quer dizer, preciso verificar outras coisas também. Exatamente. A questão no caso aí, o percentual de gordura. Exatamente, porque a questão da obesidade é o risco que ela traz de outras enfermidades, né, associadas a ela. E nesse sentido de risco, não estou falando em termos estéticos, mas em termos de risco, não é só o IMC estar alto que é um fator de risco. O que realmente é mais prejudicial é o percentual de gordura. E principalmente a localização dessa gordura. E aí existem distintos tipos de obesidade, né? Que são chamadas a obesidade ginoide, que é aquela obesidade em formato de pera, geralmente mais encontrada em mulher, que a mulher tem um quadril muito grande, mas a cintura não é tão aumentada. Então, aquele indivíduo em formato de pera. E tem a obesidade chamada de androide, que é em formato de maçã, ou seja, um indivíduo que tem a localização da gordura ao redor da barriga. Esse tipo de obesidade é o mais prejudicial. Sim, eu acho que eu me incluo nela. Mas... Então, a gente está falando aqui de 3 fatores, né? De IMC alto, percentual de gordura alto e onde está essa gordura. Então, tudo isso influenciando aí qual o risco que essa obesidade vai ter em termos de outras doenças associadas. Agora, uma pergunta, por que a obesidade na região do abdômen é a mais prejudicial? Porque, vamos lá, isso aí é curiosidade. Então, é o seguinte, porque a nossa gordura... dos organismos, dos órgãos que tem aqui internos, é isso? Mais ou menos, porque é o seguinte, a nossa gordura, na verdade, ela é um fator de proteção, né? Não sei se você lembra, isso aí eu sempre falo isso, conto isso na aula, deve ter quase uns 10 anos que teve um acidente de helicóptero que caiu uma modelo e o namorado no mar. E o namorado conseguiu nadar e sobreviveu, e a modelo morreu de hipotermia. Por quê? Porque ela não tinha gordura para proteger das temperaturas baixas. Então, a gordura, na verdade, ela é um fator de proteção mecânico, térmico, para o nosso organismo. Então, ela tende a se depositar abaixo da pele, que é chamada de subcutânea, e ela tende também a se depositar em volta dos órgãos, principalmente os órgãos vitais, para tentar proteger ali de choques mecânicos e térmicos. Tá, até aí a gente está falando de uma questão fisiológica, uma questão normal, que é de segurança. No entanto, quando a gente tem um aumento, né, da massa corporal, essas gorduras vão aumentando, tanto a subcutânea quanto essa em volta dos órgãos, que é chamada visceral. Então, o que acontece? Essa gordura que envolve os órgãos, quando ela está aumentada, essa gordura visceral, ou seja, essa que está na região do abdômen, né, é uma gordura que ela
ela mobiliza com mais facilidade do que a subcutânea. O que você Como pensa assim, mobiliza? Você consegue quebrar com mais facilidade do que a gordura que está debaixo da pele. Ou seja, ela consegue ser degradada, vamos dizer assim, né? Aí você pensa, mas isso é bom. Mas nesse sentido, isso vem a ser um risco pelo seguinte: quando você aumenta essa quebra dessa gordura que está em volta dos órgãos, né, que ela tem essa quebra maior, esses ácidos, essas gorduras que vão sendo quebradas, elas tendem a se depositar em locais que não seriam os seus locais de origem. Então ela vai se depositar no fígado, ela se deposita nas artérias. Então esse fato de quebrar com mais facilidade distribui essas gorduras para locais inadequados e aí levando a risco de outras doenças, entende? Então, se por exemplo, a gordura que está debaixo da pele, ela não é, ela incomoda a gente esteticamente, né? É aquela gordura que fica na coxa, no culote, no bumbum. Então, é aquela gordura que esteticamente é ruim. Mas ela não tem tanto efeito negativo quanto a gordura que está localizada em volta dos órgãos, que é chamada gordura visceral, por essa razão. Tá, tô entendendo. Tanto que aí, por isso que aí pensando primeiro esteticamente, quando eu olho aquele sujeito que ou sujeita, só cometendo um erro aqui, mas tá valendo, que é 100% gordo. E aí ao lado tem aquele sujeito que é 100% barrigudo. A tendência é que o barrigudo é que tenha mais problemas, então, por isso que você está falando. Por favor, não estou dizendo, lógico que precisaria fazer exames, claro. mas dentro desse raciocínio, o perigo está no barrigudo. Exatamente. Se o que é 100% gordo também tem muita gordura visceral, ele também tem risco, né? Mas aquele indivíduo que às vezes ele tem a perninha fina, o braço fino, mas ele tem a barriga muito aumentada, né? Lógico que a barriga aumentada não quer dizer que é só gordura, pode ter outras patologias associadas, mas vamos dizer que seja em termos de gordura. Então esse indivíduo ele tem mais risco do que aquele indivíduo que tá com excesso de peso, mas está distribuído. Então aquele indivíduo que tem muita gordura na coxa, muita gordura no quadril, mas então esse que está mais bem distribuído, ele tem menos riscos associados do que aquele que está concentrado na barriga. Inclusive, Júlia, aí é uma curiosidade, é que você falou da quebra da gordura, porque eu li isso, eu só queria, mas eu li muito en passant, então eu queria só ver se eu entendi certo ou se realmente eu entendi completamente errado. Por exemplo, certos chás, como o mate, por exemplo, ele tende a quebrar a gordura, mas o ideal é que você tome o mate, mas vá fazer exercício físico. Exatamente por quê? Porque você quebrou a gordura e seria liberado. Até porque o mate é diurético, então você iria urinar, então melhor ainda, né? Quanto que aí ao contrário, se você bebe mate, achando que, sou todo saudável, sou tão saudável que bebo mate, mas não faz exercício nenhum, essa gordura se quebra e vai parar no fígado. Isso eu entendi certo? É isso mesmo? É mais ou menos por aí. Interessante isso. A questão, assim, até que ponto também esses efeitos que são divulgados, eles são realmente... eles realmente acontecem, mas considerando que ele acontece... O ideal é associar aquilo que aumenta a quebra da gordura, mas com atividade física. Ou seja, eu estou direcionando essa gordura para promover energia para a atividade física. E aí essa gordura ela não se acumula. Agora, a questão desses suplementos, ela também tem outro lado aí, eu já tinha até pensado em comentar sobre isso, é que assim, a gente tem aí cada vez uma busca maior por um alimento milagroso, né, que vai aumentar a quebra de gordura, que eu vou conseguir emagrecer, mas esses efeitos eles são muito limitados. Então a gente tem essa crença, né, no chá verde, igual você comentou do mate, aí tem estudo falando de diversas cápsulas aí que têm sido vendidas no comércio, né? Então essa questão desses suplementos, eles têm estudos sim, falando que aumenta a quebra de gordura e tudo mais, mas vamos dizer assim, em termos clínicos, esse efeito é muito pequeno. Então, assim, é coisa que tem que ser realmente aliado a a um estilo de vida mais saudável. Então, uma dieta balanceada, um aumento da atividade física. Ele, por si só, não resolve a obesidade. Se resolvesse, a gente estava feliz da vida aí, né? Não, ao contrário, até prejudicar. Porque por exemplo, eu de repente eu me vi no olho do furacão. Por quê? Lá no Rio de Janeiro, apesar... É curioso isso, mas...
isso a erva mate é uma erva tradicionalmente cultivada no sul do país, né? O gaúcho, né, o paranaense, o catarinense, eles tomam mate direto. E, curiosamente, na cidade do Rio de Janeiro, bebe-se muito mate. O carioca adora mate gelado, isso aí é fato. Se você, então, tem problemas renais, aí melhor ainda, né? O mate, por ser diurético, ele ajuda bastante. Quando você soma essas duas coisas, então, e que era o caso meu familiar, então, do mate quente ao mate gelado, ao mate temperatura ambiente, a gente bebe mate o tempo todo. Mas vamos de novo, quer dizer, então para mim, pensando assim da forma linda de morrer, olha que bom, eu não bebo praticamente, e não bebo mesmo refrigerante, é muito raro fazer isso, mas tomo mate o dia inteiro. Quer dizer, então aí até quando eu li isso, eu falei, gente, será que eu me envenenei anos a fio sem saber? Quer dizer, eu fui quebrando a gordura o tempo todo, não fazia exercício físico nenhum, vida absolutamente sedentária, e no final, não que eu fosse trocar o mate pelo refrigerante, mas efetivamente eu não poderia, era melhor ter bebido água, né? No final, aliás, água, sem dúvida. Sempre melhor beber água, mas no final eu acabei depondo contra mim, seria isso, então? Não, mas isso não tem esse efeito assim tão pronunciado pelo que eu te falei. O efeito desses suplementos, ele é muito pequeno, então você dizer assim, que você está realmente metabolizando muita gordura porque você bebe muito mate, não necessariamente está acontecendo dessa maneira. Ah, tá, porque então, eu comecei a chorar no dia, eu falei, pô, mas eu fiz tudo errado mesmo. Não, esses suplementos, eles vêm como um coadjuvante, mas se fosse assim, seria até muito bonito, né? Se eu tomar mate e fizer atividade física, eu vou conseguir emagrecer rapidinho. E esse efeito não é tão pronunciado assim, né? Então, não chega ao ponto de ser um risco, né, em potencial. Mas até assim, não só o mate, mas o chá verde, esses diversos outros chás que também têm sido divulgados, eles têm um componente benéfico, né, que eles têm uma quantidade de antioxidantes interessante. Então, assim, de certa forma ele tem sim seu benefício, desde que não seja aquele chá mate adoçado, né, que a gente compra. Não me refiro a isso não. Tô pensando naquele que você faz, ferve a água. Já ferve a água e faz ali, né? Então, aí sim, Tem sim outros riscos, mas aí já fugindo da parte da obesidade, mas, por exemplo, tem estudos falando que, por exemplo, o gaúcho, o argentino que toma muito o mate quente, né, ele tem mais risco de câncer de esôfago, mas aí é mais para a questão da temperatura do que do mate em si, né, mas o mate em si, pensando na erva, pensando na sua composição, ele é interessante sim por causa dos antioxidantes, ele pode ter efeito positivo, por exemplo, em termos de perfil lipídico do indivíduo, colesterol e tudo mais, né? Em diminuição de radicais livres. Então, assim, essa preocupação de ele ser um veneno, não. Tá bom, ainda bem, você me deixou para dormir em paz aqui, porque eu estava preocupado com isso. E aí uma questão que escapando um pouco do lado, digamos, especificamente clínico, né? Pensando aí do efeito direto, a obesidade causa isso. Aliás, perdão, eu ia inverter, mas não, vou manter a tradição. Que doenças a obesidade causa? Vamos uma pequena lista aqui. Para depois eu queria tratar de outras coisas que a obesidade pode ou não afetar. Entendi. Isso é interessante a gente falar pelo seguinte, porque a obesidade ela é um fator de risco para diversas doenças e é justamente o fator dela ser considerada hoje uma epidemia de saúde pública e de ser ter essa preocupação tão acentuada a respeito dela, né? Então, assim, basicamente, as principais, vamos dizer assim, as que realmente são aquelas que geram mais preocupação são, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, né, que é quando eu tenho um aumento do colesterol que é chamado colesterol ruim e a diminuição do colesterol que é chamado popularmente de colesterol bom, aumento dos triglicerídeos, né, que as pessoas geralmente chamam de triglicérides, então também pode ser causado pela obesidade. E, inclusive, quando a gente soma esses fatores, surge aí um conceito de uma nova, não é exatamente uma doença, é um conjunto de fatores, mas que é um risco muito aumentado de doença cardiovascular, que é chamado de síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica, então? Eu tenho aí 5 fatores, que é circunferência da cintura aumentada, ou seja, eu meço a minha barriga, se ela tiver, aí tem pontos de corte, né? Que para mulher acima de 88 centímetros, para homem acima de 102 centímetros. Então, se tiver acima desse valor, isso é um fator de risco. O outro fator de risco é o HDL baixo. O terceiro fator seria o HDL é o colesterol chamado bom, né? Isso. O terceiro fator de risco seria os triglicerídeos altos, os triglicérides, né? O quarto fator de risco seria a glicose elevada. Então, quando eu meço a glicose de jejum, né? Então, ela também está elevada. E o quinto fator de risco seria a pressão arterial elevada.
Se eu tenho pelo menos 3 desses 5, eu sou considerado um portador de síndrome metabólica. E o que é isso? Isso quer dizer que eu tenho um risco de doença cardiovascular muito maior do que os indivíduos que têm cada um desses componentes isoladamente. E não é simplesmente o fator, não é simplesmente a soma de riscos, esse risco se potencializa. Então, ter esses 5 fatores, né, ou 3 deles, já aumenta muito o risco cardiovascular. E essa é a principal preocupação em relação à obesidade. No entanto, a obesidade ela também aumenta o risco de câncer, de cálculos biliares, chamado de pedra na vesícula, né, popularmente. Aumenta o risco de disfunções sexuais, de aumento de doenças psicológicas, problemas osteoarticulares, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm muita dor no joelho, geralmente por causa do excesso de peso, apneia do sono, aquela pessoa que ronca tanto à noite que às vezes meio que se sufoca, né? Então, tudo isso são fatores de risco associados à obesidade. Na verdade, é um leque aí de doenças que podem vir. Não falta doença. Você citou na questão sexual, quer dizer, afeta diretamente, então, a obesidade na atividade sexual, é isso? Olha, a atividade sexual em si, não necessariamente. Né? O indivíduo obeso, ele pode ter atividade sexual normal, né? Isso não interfere em nada. O que interfere, assim, pode haver diferenças no desempenho sexual, porque o indivíduo obeso ele tem maior risco de alterações na circulação sanguínea, né? Então, por exemplo, a circulação sanguínea é que vai manter a ereção. Então, o indivíduo, por exemplo, com obesidade, ele pode ter problemas eréteis em função da alteração na circulação. A grande parte dos problemas é muito gerado por questões psicológicas também, questão de autoestima. Às vezes a autoestima da pessoa pode estar diminuída em função do seu perfil corporal, né? E isso pode influenciar. E também alterações hormonais, que já se sabe que, por exemplo, o nível de testosterona ele costuma cair em indivíduos obesos. Então, a questão hormonal também pode influenciar. Mas não assim, não é dizer que um indivíduo obeso não possa ter uma atividade sexual normal, não é isso. Mas vários estudos têm descrito que o indivíduo obeso, quando ele perde peso, ele melhora o desempenho sexual. Não é uma questão aqui de falar de afrodisíaco, nem nada disso, né? Não é nesse sentido, é em termos clínicos realmente. Eu entendo. Porque isso também vai variar novamente de pessoa a pessoa. Quer dizer, então claro. Tem 1 milhão de coisas juntas, né? Exatamente. Quer dizer, o cara é magrinho, mas tá cheio de conta para pagar. A minha vida sexual tá ruim, mas é claro que vai estar. Não basta ser magro, né? Tem que pagar as contas, né? Não tem jeito. Voltando para a questão da obesidade em si e dos tratamentos, vamos lá, um que entrou na pauta há alguns anos e a gente percebe, porque isso parece na televisão, eu mesmo conheço pelo menos 2 pessoas que fizeram, a cirurgia bariátrica. Ela é aconselhada em que situação, em que circunstância? Olha, a cirurgia bariátrica, ela é sim benéfica em algumas situações e ela é recomendada, mas ela não deve ser banalizada, exatamente as palavras. E ser estimulada para indivíduos em geral, né, que querem perder peso de uma maneira teoricamente mais fácil, mas que o indivíduo que passou por uma cirurgia sabe que de fácil não tem nada, né? Ele perde peso rápido, mas não tem nada de fácil nessa história. Então, quando é que ela é indicada? Ela é indicada para aqueles indivíduos que têm IMC muito alto, se eu não me engano, acima de 35 IMC, que já é considerado uma obesidade grau 2, ou se ele tiver acima de 30, mas associado a outras doenças. Então, ele tem um risco associado, um risco maior, né, por causa de doença, ou doença cardiovascular, ou porque é um indivíduo diabético, ou porque ele é hipertenso. E não só isso. Além do indivíduo ele ter que ter esse ponto de corte de IMC, ele ainda precisa ter falhado em perder peso por pelo menos 2 anos por métodos tradicionais. Então, ele tentou perder peso pelo aumento da atividade física, pela reeducação alimentar, às vezes até mesmo por tratamento medicamentoso, porque em algumas situações também é indicado. E mesmo tentando de todas as maneiras, ele falhou em perder peso e ele continua com esse risco aumentado de doenças. Então, nesse caso, a cirurgia bariátrica é indicada. Esse último item eu não sabia, essa coisa dos 2 anos. Da falha. Idealmente, essa é a indicação, né? Se realmente ocorre dessa maneira, isso é variável. Mas a indicação é essa, que o indivíduo tenha falhado pelo menos 2 anos em perder peso. Porque aí eu conheço pessoas, mas nunca conversei de forma sistemática sobre isso, e aí até eu vou explorar você.
Porque a cirurgia, ela não é só você diminuir o tamanho do estômago. Depende, né? Tem vários tipos, várias técnicas cirúrgicas. Então isso que eu queria, porque eu vi essa, mas uma vez eu olhei, tem outras, mas que outras? Essa já era a primeira pergunta, então, em relação a isso. Você podia dar uma pequena lista dessas? Assim, tem diversos tipos, e aqui, se eu for falar de cada um, a gente vai delongar muito. Então, falar de uma maneira resumida, né? Resumida. A gente tem as chamadas cirurgias restritivas, ou seja, eu retiro uma porção do estômago e aí ela restringe o tamanho do estômago e, consequentemente, esse indivíduo vai comer menos porque ele não consegue alimentar de grandes volumes. Então, nesse caso, elas são só restritivas. Eu simplesmente tiro um pedaço do estômago. Agora, tem as cirurgias que são chamadas desabsortivas, ou seja, eu não retiro nenhuma parte do estômago, eu só altero, aí já são cirurgias mais em nível intestinais do que de estômago, realmente. Eu altero ali a passagem do alimento, por onde o alimento vai passar no intestino, e eu consigo diminuir, dessa forma, a absorção dos nutrientes. E aí, com isso, o indivíduo perde peso, não porque ele está comendo menos, mas porque ele está absorvendo menos. No entanto, essas cirurgias, elas geram muitas complicações de diarreia, né, de desconforto do paciente. Então, hoje em dia, essas que são somente desabsortivas, elas já são mais contraindicadas. O que mais se tem utilizado hoje em dia são cirurgias mistas, que elas têm um componente restritivo, ou seja, eu tiro um pedaço do estômago e faço uma alteração no caminho ali do alimento no intestino, e aí, consequentemente, eu também gero uma redução na absorção. Hoje em dia, essas são as cirurgias mais utilizadas. E coloca mesmo uma espécie de um anel antes de chegar ao estômago? É isso? Esse aí tem esse tipo também. Essa aí é considerada algum dos tipos das restritivas. Tem a restritiva que realmente faz a retirada do pedaço do órgão, né? São chamadas as gastrectomias. E tem as cirurgias que não retiram, elas colocam um anel para reduzir a passagem. E aí, inclusive, nesse caso, a pessoa tem que trocar até a sua alimentação, sua coisa pastosa, é isso mesmo? Isso depende da evolução, né? A princípio, o indivíduo ele tem que começar com a dieta líquida e aí ele vai evoluindo. À medida que ele vai aumentando a tolerância gástrica dele, ele já começa uma dieta pastosa, depois uma chamada dieta branda, que é assim, uma dieta quase normal, mas eu ainda não consumo, por exemplo, vegetais crus, né? Então já é tudo mais cozidinho, até conseguir chegar na alimentação habitual, mas é uma questão de evolução, realmente. E por isso que as pessoas falam, quer dizer, acham que essa cirurgia é simples. Não tem nada de simples, é uma tortura que vem depois. Inclusive, outra questão que eu não falei, que deve ser avaliado antes do indivíduo ele ser indicado para cirurgia bariátrica, é a questão psicológica, porque o alimento, ele não é simplesmente uma fonte de nutriente na nossa vida, ele é uma fonte de prazer. Sim. Então, uma vez que é tirada aquela fonte de prazer do indivíduo, não tirado totalmente, mas diminuído, né, de uma forma brusca, esse indivíduo ele tende a desenvolver transtornos psicológicos. Às vezes o indivíduo se torna mais ansioso, mais depressivo. Em alguns casos, é claro que não são todos, é uma minoria, né? Mas acaba desenvolvendo transtornos realmente de abuso de drogas, ou às vezes se torna um cleptomaníaco, não sei, para desviar. Vou continuar gordo o resto da vida. Você agora me convenceu. Não, essa questão tem que ser avaliada na cirurgia bariátrica, sem problema. Ele tem que ser avaliado por vários profissionais, justamente por isso. Não é só o nutricionista, não é só o médico, é o nutricionista, o médico, um psicólogo, é uma equipe toda que avalia exatamente por isso, porque são tantas alterações que o indivíduo passa que melhor ficar gordinho. Não, porque inclusive tem aquela velha história de dizer que o gordinho, quando emagrece, ele perde a graça, né? Tem um pouco isso. Talvez seja uma forma popular de perceber um problema que acontece de fato, né? Sei lá, não estou dizendo pela cirurgia bariátrica, mas porque o cara emagreceu de uma forma brusca e ele precisou emagrecer por algum motivo de saúde, provavelmente. E o que você falou, essa coisa do prazer da comida, é real, né? Apesar de que eu conheço algumas pessoas que comem só para ficarem vivos. E eu não consigo entender aquilo. São capazes de comer carne moída todo dia, 30 dias no mês. Eu não entendo. Só que para manter, né? Só para questão... Isso aí eu acho inacreditável, mas enfim. Olha, Júlio, o papo tá bom, a gente tem que ter 500 programas aqui com você, mas lamentavelmente acabou o nosso tempo. Olha, queria te agradecer, tá? Muito. Lembrar que o programa está aberto aqui, quer dizer, você não só como professora, mas você é uma pesquisadora na área, então se quiser um outro momento, eu tô com um tema novo aqui, uma discussão, quiser agendar uma entrevista, fique à vontade. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço.
tá? Nós tivemos a Júlia Carraro hoje aqui, nutricionista, e o nosso tempo lamentavelmente acabou. Ela tem mestrado e doutorado em Ciência da Nutrição pela Federal de Viçosa, doutorado sanduíche em Fisiologia, Alimentação e Nutrição por Navarra, Universidade da Espanha, e é professora aqui na Escola de Nutrição da UFOP. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Godeirinha, a idealização e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Até o nosso próximo UFOP Entrevista e um grande abraço a todos.